com 18%, ou seja, apenas 1% de diferença, mas é algo inédito nos últimos anos. Nós vemos que o Partido Conservador foi de uma maioria absoluta para praticamente 20% apenas do eleitorado, lembrando que as eleições acontecem no próximo dia 4 de julho, mas pelo sistema britânico, como depende da eleição de deputados em cada uma das cidades, dos municípios, provavelmente essa grande guinada que o país deu para esse partido terceiro, né, esse partido que estava na terceira posição e agora está na segunda, provavelmente não haja uma mudança tão expressiva no número de cadeiras. O fato é que este partido, Reforme o Reino Unido, ele é contra a imigração em massa, ele foi também responsável, suas lideranças, pela saída do Reino Unido da União Europeia, e tudo indica que há, sim, uma transferência do eleitorado de um partido de direita para outro partido de direita. Obviamente, nós continuaremos acompanhando. O ministro Rishi Sunak ainda disse que a eleição não está decidida, ainda faltam algumas semanas de campanha e, portanto, segue esperançoso para conseguir alavancar o maior número de votos até o dia 4 de julho. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto da Europa. Um submarino nuclear dos Estados Unidos chegou a Cuba um dia depois de um russo atracar em Havana para uma visita incomum à ilha. Malu Bacarim. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que o submarino nuclear está na Baía de Guantánamo para uma visita de rotina à base naval do país na ilha. Na quarta-feira, um submarino de propulsão nuclear russo atracou no porto de Havana junto com a fragata lança-mísseis Gorshkov. O destacamento naval faz uma visita de 5 dias à ilha. O Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba explicou na semana passada que essas embarcações não transportam armas nucleares e não representam uma ameaça à região. Mesmo assim, os Estados Unidos anunciaram que observam a operação com muita atenção. Já a Rússia confirmou que um grupo tático heterogêneo de embarcações de ataque, composto pela fragata e pelo submarino, completou um exercício sobre o uso de mísseis de alta precisão. A chegada desta frota aconteceu no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, e seu homólogo russo, Sergei Lavrov, se reuniram em Moscou. Uma declaração da parte cubana garantiu que Rodrigues expressou a Lavrov a rejeição cubana à expansão da OTAN em direção à fronteira russa. De acordo com o líder cubano, essa possível expansão é uma das razões para o atual conflito entre Moscou e Kiev. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News Piracicaba. 99,5. Aconteceu. Está na Jovem Pan News. Você conectado com a informação. ZYE 308, 99,5 FM. Rádio Jovem Pan News Piracicaba. A marca da notícia. No ar, Jornal da Manhã Piracicaba. A partir de agora, as notícias de Piracicaba e região. Oito horas e 1 minuto, muito bom dia, você ligado na 99,5, a Jovem Pan News Piracicaba. Estamos começando agora o nosso Jornal da Manhã Piracicaba desta sexta-feira, 14 de junho de 2024. Muito bom dia, Isa Machado. Bom dia, Marcelo Sá. Bom dia a todos os ouvintes ligados em 99,5. Lembrando a todos que estamos com transmissão ao vivo direto do nosso canal do YouTube, a Jovem Pan News Piracicaba. Jornal da Manhã, pela Jovem Pan News Piracicaba. Jornal da Manhã Piracicaba. Destaques do dia. Vacinação contra a dengue começa no próximo dia 19 para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Vendas do comércio paulista têm o melhor primeiro trimestre em 16 anos. Começa hoje a 13ª Festa do Vinho de Santana. Transtornos mentais já são a segunda causa de afastamento do trabalho. 15 de Piracicaba realiza amanhã o seu último jogo-treino de preparação para a Copa Paulista. O adversário será o Red Bull Bragantino às 9h30 da manhã no Barão da Serra Negra. Salário mínimo no Brasil deveria ser próximo de R$ 6.900. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Edson Rontani Júnior, é o nosso entrevistado de hoje do Jornal da Manhã Piracicaba. Jovem Pan News Piracicaba. 99,5. Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News. Tempo e temperatura. E a sexta-feira será de sol o dia todo e sem nuvens no céu em Piracicaba. O tempo continua limpo à noite. A temperatura mínima registrada foi de 15 graus e a máxima deve chegar a 31 graus à tarde. A umidade do ar estará entre 31% e 63%. O sol nasceu às 6h48 e se põe às 17h33. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan News. Você já parou para pensar na importância de uma pavimentação de qualidade? Ela é o alicerce para nossa mobilidade e segurança nas estradas e ruas que percorremos todos os dias. E quando se trata de pavimentação de excelência, não há nome mais indicado do que a Pavink Pavimentação. Com anos de experiência, a Pavink possui equipe de especialistas em pavimentação para oferecer a melhor escolha quando se trata de projetos de pavimentação de qualidade superior, atendendo construtoras, condomínios e empresas de todo o país. A Pavink ainda possui as mais avançadas técnicas e materiais de alta qualidade para garantir que cada projeto seja um sucesso. Ligue 3414-4080. Quando o assunto é pavimentação, a Pavink marca um golaço. Jornal da Manhã, pela Jovem Pan News Piracicaba. Agora são 8h04. A Prefeitura de Piracicaba recebeu 6.224 doses da vacina contra a dengue. O envio dos imunizantes pelo governo do estado de São Paulo vai atender cidades da região metropolitana de Piracicaba e o público-alvo, conforme preconiza o Ministério da Saúde, são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. A vacinação começa no próximo dia 19 e o esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão Piracidadão ou cartão nacional do SUS. Durante a semana, a vacinação acontece em todas as unidades de saúde da cidade. UBSs das 8 às 3 da tarde e USFs, que são as unidades de saúde da família, das 8 às 4 da tarde. Agora são 8h05 e o faturamento do varejo no estado de São Paulo registrou alta de 7,7% no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em números absolutos, esse crescimento representou uma receita de 22 bilhões e 400 milhões de reais a mais do que a obtida entre janeiro e março de 2023. Melhor desempenho desde o início da série histórica, em 2008. Os dados são da pesquisa conjuntural do comércio varejista do estado de São Paulo, realizada pela FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo. O setor também apontou performance semelhante em março, quando as vendas registraram um crescimento de 5,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. O faturamento real atingiu 111 bilhões e 200 milhões de reais no mês, 6 bilhões de reais acima do valor apurado em março de 2023. Esse foi o maior resultado do varejo paulista para o mês de março em 16 anos. Na análise da federação, essa expansão significativa do varejo em São Paulo é um indicativo de um ambiente econômico fortalecido. Esse crescimento foi impulsionado por melhorias no emprego e aumento na renda disponível dos consumidores, além de possíveis ajustes em políticas econômicas que favoreceram o consumo. Jovem Pan News Piracicaba, a rede da informação. Agora são 8h07 e o salário mínimo no Brasil deveria estar na casa de R$ 6.900 para o trabalhador bancar necessidades básicas. As informações com Cris Sanches. O salário mínimo no Brasil deveria estar na casa dos R$ 6.900. Para ser mais precisa, segundo cálculos do DIEESE, em maio deste ano o ideal era que tivesse sido de R$ 6.946,37, quase 5 vezes o valor do piso nacional em vigor, que é de R$ 1.412. Todos os meses, o DIEESE faz essa estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para bancar a moradia, a alimentação, a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a higiene,
o transporte e a previdência social do trabalhador e de sua família, considerando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Essas são necessidades tidas como básicas na Constituição Federal. Para o cálculo, o órgão considera o valor da cesta básica mais cara entre 17 capitais pesquisadas. No mês passado, foi considerada a cesta de São Paulo, que custou R$ 826,85. Mensalmente, o Diese também estima o tempo médio que o brasileiro precisa trabalhar para comprar os produtos da cesta. No 5º mês do ano, o tempo médio de trabalho calculado nas 17 capitais apenas para comprar produtos básicos para um mês foi de 110 horas e 31 minutos. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. A Rocon é um bruto da construção civil. Temos tijolo, areia, pedra, cimento, bloco e artefatos de cimento. Na Rocon você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Rocon, a bruto da construção civil. Ligue 995874208. Agora, saúde e vida. Drogal. Evitar o sedentarismo ajuda no combate à depressão, na manutenção de peso, na melhora do humor, da libido, da disposição física e da imunidade. A prática de 30 minutos de uma atividade é o suficiente para trazer enormes benefícios à saúde. Bora se mexer? Você conferiu Saúde, Vida, Drogal. O amor está no ar com ofertas para se apaixonar. E na Ritec Máquinas e Ferramentas tem variedade de produtos que vão conquistar seu coração e facilitar seus projetos. Venha conferir nossas promoções especiais e encontre o presente perfeito para quem você ama. Visite-nos na Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969. Ritec Máquinas e Ferramentas. Orgulhosamente Piracicabana. No Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Atenção Piracicaba e região, aqui na Ford Caminho estamos com condições imperdíveis para você comprar sua nova Ranger. São condições que só quem é a maior vendedora de Ranger do estado de São Paulo pode oferecer. Aqui você encontra a nova Ranger, a pronta entrega com taxa zero, supervalorização do seu usado e IPVA grátis e muito mais. Acesse ofertas.fordcaminho.com.br e saiba mais. Consulte condições. Paz no trânsito começa com você. Pensou em banheiras de hidromassagem, spas e ofurô? É com a Aqualax. Ela te proporciona momentos de prazer. Acesse aqualax.com.br. Bem de manhã e a qualquer hora, aquele café que prazer saborear. Toda a família já sente o aroma no ar. É Morro Grande o melhor café, puro sabor, gostosa sensação. A qualidade é nossa tradição. Café Morro Grande. Bons momentos, um grande café. Você sabia que o segredo de um dia incrível começa com uma ótima noite de sono? E que para dormir bem, você precisa de um colchão de qualidade e confortável? Dias incríveis começam na exclusiva Castor de Piracicaba. Loja exclusiva da marca que te proporciona noites bem dormidas e dias incríveis. Descubra colchões exclusivos da Castor. Sinônimo de qualidade, conforto e durabilidade. Exclusiva Castor, Dor 4, Silva Leitão 571 no São Dimas. Fone WhatsApp 3927-3635 ou pelo Insta @Castor Piracicaba. Castor, um sonho de colchão. O Santa Casa Saúde faz mais por você. Com o Santa Casa Saúde, você conta com equipe especializada para o rápido agendamento de consultas em 21 diferentes especialidades. Agende sua consulta pelo aplicativo ou ligue para 3401-2001. Santa Casa Saúde Piracicaba, o plano que tem saúde inteligente. Ligue 3401-2000. 99,5. Esta é a Jovem Pan News Piracicaba. Jornal da Manhã, pela Jovem Pan News Piracicaba. Piracicaba.
Agora são 8 horas e 13 minutos, nós estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã Piracicaba e hoje recebendo em nossos estúdios o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o Edson Rontani Júnior. Edson, muito obrigado por atender o nosso convite, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Isa, ouvintes da Jovem Pan News. É um prazer estar com vocês nessa manhã pós-feriado, né, em Piracicaba. É um prazer tê-lo aqui com a gente, doutor Edson. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba está pertinho aí, no dia 1º de agosto, para completar 57 anos. Mas muitos piracicabanos desconhecem a função do Instituto, né? Você poderia explicar para a nossa audiência quais são os projetos, quais são as funções? Sim, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba foi fundado em 1º de agosto de 1967. Pode, fica à vontade aí só para... Pedindo desculpa, e ontem estava meio afônico e também agora também estou. Agora toma uma água aí, Edson, toma uma água aí, a situação já vai ser restabelecida e a gente vai seguir aqui com a entrevista, tá bom? Melhorou aí agora? Seco e mudança de temperatura pega certeza. A gente, né? Eu sei bem o que é isso. Terça-feira à noite a voz começou a falhar, ontem estava meio afônico, então peço mil desculpas, viu, pessoal? Sem problema. Na verdade, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba surgiu em 1º de agosto de 1967. Se a gente voltar na história, Piracicaba em 67 completava seu bicentenário, 200 anos de fundação. Então houve uma comissão já formada em 65, basicamente por professores da Exalc, a intelectualidade da época que quis formar um instituto com o objetivo de marcar a história através de livros, publicações do município de Piracicaba. Então, o propósito hoje do Instituto é manter e preservar, também divulgar a história desse município que está aí com seus 257 anos de fundação. E falando sobre essa divulgação, explica um pouquinho para a gente sobre o acervo da entidade, o que há nesse acervo, Edson. Hoje, o acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba é a base de referência para muitas condições históricas de Piracicaba. Teses, TCC, mestrado, doutorado, ele envolve o município de Piracicaba e envolve o Instituto Histórico e Geográfico. Se você for em alguns supermercados daqui, a Rede Jaú, o Açaí, a Coop, você vê fotos antigas. Aquelas fotos são do acervo do Instituto Histórico. Muitas delas doadas por famílias, cujos membros acabaram falecendo e não tinham onde destinar. O Instituto ele não é um museu, ele é uma salvaguarda da história de Piracicaba. Nós temos lá no Instituto Histórico, para vocês terem noção, a coleção da Gazeta de Piracicaba, não essa atual. É uma anterior, que é considerado um dos principais jornais diários de Piracicaba no século XIX e século XX. Esse jornal circulou de 1883, época do Império, até 1938. Então nós temos esses jornais lá no Instituto Histórico. Por ali é feita a base do que foi Piracicaba nos últimos 170, 150 anos de história. Então isso é uma curiosidade, porque cada vez que você vai ver esse jornal, você acaba descobrindo um passado, uma parte da história de Piracicaba. Esse acervo, infelizmente, ele não está aberto ao público, que é um jornal de 130 anos. A partir do momento que você folheia o jornal, ele esfacela, ele quebra, ele rasga. Então, na virada da página, tem que ter muito cuidado. Nós digitalizamos isso, tá? Com o maior altruísmo que vocês possam imaginar. Para quê? Para colocarmos na internet, no nosso site, no nosso Flickr. Então, você tem fotografias hoje de 1901, 1920, 1950, 1990. A gente tem história de Piracicaba através de fotos e registros também históricos. É muito curioso, né? Você ver, por exemplo, uma rua do comércio, uma rua João Pessoa, que ninguém sabe qual é, mas quando eu falo que é atual governador Pedro de Toledo, a gente já tem uma referência maior, né? A rua do mercado municipal, e ver toda a transformação. O centro de Piracicaba deveria ter sido lindo, né, por volta de 1850, aqueles casarões antigos, altos, né, com uma arquitetura arrojada. Tudo isso foi desmantelado pela sociedade ao longo do tempo, com o objetivo de reformas, com o objetivo de trazer a modernidade arquitetônica para o município. Então é interessante comparar aquilo que foi no passado e o que é hoje, né? E como que a população pode acessar esse acervo? Você disse que tem agora documentos digitalizados. A gente entra no site do portal do Instituto, como que funciona? No Instagram nós temos o IHGP Piracicaba, são 2 P seguidos, IHGP Piracicaba, nós temos ali manutenção quase que diária, com informações e curiosidades. No site nosso nós disponibilizamos
todas as nossas publicações feitas até hoje. Até vou deixar para vocês 2 livros, um que é a Foto e a História, Piracicaba Antiga. A gente já está pensando em fazer a versão esporte dessa Piracicaba Antiga também. E o outro é Colecionando Memórias, os 20 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Temos a produção física, o livro, para quem gosta de ler, né? Colocar o seu marcador de página, fazer a anotação. E também a versão digital que está no site ihgp.org.br. Tá? Gratuito, pode ser baixado, pode ser lido. Ele pode ser visto nesses... leitores, né, no Kindle, no Leve, enfim, no próprio celular. E nós temos um que é o nosso bolo da cereja, que é o Flickr. Tá? Vai no Google e coloca Flickr IHGP. Ali você tem mais de 1.000 fotos, mais de 3.000 fotos, para ser sincero. Fotos e documentos. Digitalizações de revistas antigas de Piracicaba, como, por exemplo, o Mirante, que circulou de 57 a 63 em Piracicaba, com artigos interessantíssimos, com a história da sociedade da época. Temos também fotografias, muitas delas curiosas, como eu disse, né, que podem ser baixadas, inclusive, em alta resolução, que daria para fazer um adesivo como esse que a gente vê atrás de vocês aí, que demonstra Piracicaba. Tudo de forma gratuita, o acervo não é nosso, nós somos os guardiões daquilo que a população não tem utilidade, mas que para nós é precioso. Pode ser baixado de forma gratuita documentos importantes de Piracicaba sobre a Constituição, a Vila da Constituição, que era o nome antigo de Piracicaba, a doação das Sesmarias, Luiz de Queiroz, por exemplo, tem toda a história ali da fazenda dele, da doação para o Estado, fotografias de épocas. Tem uma fotografia muito curiosa, que inclusive está nesse livro aqui ele está fechado, não vou conseguir mostrar para vocês, que é uma sala de aula na Exalc, né? Já que o aluno não ia até o campo ia até o aluno. Então temos uma sala como essa e uma vaca sendo segurada por um escravizado. E essa vaca era um material vivo para que os alunos conseguissem conhecer a anatomia do animal, por exemplo. Uma coisa muito diferente. Uma outra fotografia antiga, que é lá por volta de 1914, 1915, nós vemos os alunos da Exalc em pleno sol piracicabano de terno, com colete. Imagina o que é você estar de terno, colete, sob 37 graus. Causticante, né? Deve ser... Dá até suor só de pensar, né? Então, assim, são fotografias antigas para ver como era a sociedade na época, como era o jeito de se vestir e de se falar. Nós colocamos um vídeo recentemente sobre Piracicaba em 1988, onde a gente via, para quem é de Piracicaba, lojas Pelicano, os carros da época. Isso dá uma sensação, assim, 3.000 curtidas em questão de 24 horas, não sei quantos mil comentários. Temos no Facebook um vídeo sobre o dialeto piracicabano, o puxar o R, né? Ele já está com 500 mil visualizações. Para nós é uma conquista, 500 mil de pessoas, não é nada pago, viu, gente? Não é impulsionado, é orgânico. Então, para ver como que a gente tem uma história rica culturalmente, que interessa, inclusive, como eu disse, através do Flickr, nós temos 2 milhões de visualizações. Piracicaba, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, podem ser pessoas que foram daqui, de Piracicaba para lá, estudiosos que estão querendo conhecer um pouco mais do nosso município. Enfim, a gente está aí à exposição, né, desse mundaréu de gente que nós temos em todo o planeta. Edson, a diretoria, vamos falar um pouquinho sobre a composição de diretoria. Ela é voluntária? Como que ela é composta? O Instituto ele é composto por pessoas voluntárias, tá? Nós tivemos membros no nosso Instituto, pessoas como Elide Campos Melges, que foi presidente da Câmara de Vereadores. Tivemos ex-prefeitos de Piracicaba, muitos professores da Exalc, aqui de Piracicaba. Todos são voluntários, tá? Nós temos uma sede, onde uma funcionária faz o atendimento, mas os demais têm a sua rotina diária. Eu sou jornalista, radialista e trabalho com assessoria de comunicação na área odontológica. Então, vamos dizer assim, é um passatempo gostoso que a gente faz para se dedicar. A gente entra bem no Instituto e sai com a sua rinite, com o olho inchado, porque é poeira, a gente vai mexer em coisas antigas, né? Então, assim, tem que tomar o cuidado, usar máscara, usar luva. Então, é o pessoal que é voluntário. Nós temos hoje dentistas, médicos, temos advogados, temos jornalistas, vários jornalistas são membros os ex-prefeitos, como eu disse, o Gabriel Ferrato, o Barjas Negre e outros também que estão aí, né? O nosso membro mais antigo é o Dr. Legardé Consomanho, que fez 100 anos agora de vida em janeiro.
tá? Temos o Dr. Geraldo Claré Filho também, que é membro da Exalc, da Faculdade de Odontologia, que está com seus 93 anos. E esse pessoal tem muita história para contar para Piracicaba, né? Eu imagino, além da quantidade de voluntários, também tem que ter toda uma estrutura para manter o Instituto, né? A pergunta que fica é, de onde vêm os recursos financeiros para manter a entidade? Só dando um gancho ainda, nós fizemos em 2015 uma parceria com a Unimep, pessoal de História, e nós restauramos os livros do Cemitério da Saudade. Você ia até então ao cemitério, tinha que pegar um livrão grande, todo encebado, todo cheio com folhas soltas, para saber onde um membro da sua família estava sepultado. Aí você ia lá, quadra tal, rua tal, etc. e tal. Nós fizemos a digitalização disso. Então, hoje, pelo site do Instituto, você pode ver também por onde que está todo esse acervo. Isso é feito com recursos. Nós temos doações, tá? Bons mecenas, boas pessoas, boas almas que gostam da história de Piracicaba e fazem a doação, a gente não nega, é óbvio, né? Membros que pagam a sua anuidade, uma taxa simbólica, e também temos convênios com a Prefeitura de Piracicaba, que ela repassa um valor anual para nós. Então, todos os livros são feitos com apoio do Poder Público de Piracicaba, Secretaria Municipal de Ação Cultural e a Prefeitura Municipal de Piracicaba. Aproveito até para mandar um abraço e agradecer aí sempre ao bom empenho e a simpatia do Carlão Beltrame, né? Nosso secretário municipal da Ação Cultural, que está sempre atento às nossas atividades. Aliás, Edson, na semana passada houve o lançamento do livro Modernidade Caipira, né? Que é uma produção do IHGP. A que se propõe essas obras, né? Aliás, como estas? Primeiro é registrar aquela história oral de Piracicaba, que todo mundo ouve falar, mas não sabe como aconteceu. Então, os nossos livros são produções científicas baseadas em fatos verídicos estudados. Romualdo Cruz e Fábio San Juan se dedicaram mais de um ano através de jornais antigos, através de conhecimentos, consultas, inclusive, às famílias das pessoas relatadas, como, por exemplo, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Eles tiveram uma convivência muito grande aqui em Piracicaba. Eles viveram com os Guerrines. Os Guerrines hoje, eles moravam onde hoje é o Senac, naquele casarão da esquina. Ali havia uma serralheria e os Guerrines deixaram um marco muito grande aqui em Piracicaba, né? Uma família bem tradicional. Esse livro ele foi lançado quarta-feira da semana passada no Senac com esse propósito, de rememorar a história da família Guerrini, né? Nós não esperávamos, inclusive esse e outro livro do Frei Paulo de Sorocaba foram nossos best-sellers, vamos dizer assim, foram os livros que esgotaram na data de lançamento. A Modernidade Caipira também se esgotou, mais ou menos 120 pessoas. Cada livro desse tem uma tiragem limitada, 200 exemplares. Depois a gente coloca a versão digital no site. A proposta disso é dizer, a Semana da Arte Moderna, de 22, não se concentrou apenas em São Paulo, se concentrou em Piracicaba. Muita gente vinha aqui, porque Piracicaba era uma ameaça à cultura paulistana. Entendeu? Nós tínhamos Thales Castanha de Andrade, Fabiano Lousano, a família Dutra. Então o pessoal começou a falar, opa, não é Campinas, não é Ribeirão Preto, é Piracicaba, ela pode ser uma afronta para tudo isso que está sendo feito para tirar esse paradigma que se propôs a Semana de Arte Moderna. Né? Em 22, 2 anos atrás, o Fábio, a Sabrina Franzol e o Romualdo fizeram uma visita guiada aos pontos onde passaram esses modernistas em Piracicaba. E eu falei, por que não escrever isso num livro? E foi o resultado lançado semana passada. Uma história muito legal, viu, gente? Como é também importante fomentar essa cultura, né? Trazer também esse protagonismo de Piracicaba como um centro da cultura nacional e paulista. Como que está sendo também essas mudanças para a versão digital, né? Você contou dessa digitalização do Instituto, de projetos do Instituto. Como está sendo esse acervo digitalizado? Olha, é um desafio. Tá? Quem gosta de história é quem tem passado, correto? A gente não vai ensinar história ou ter com que a pessoa possua a sua lembrança se ela tiver com 5, 6, 7 anos. Ela está no início da vida. Então, quando a gente chega lá pelos 40, 50, 60, passa dessa fase, a gente passa a ficar muito nostálgico. No meu tempo era melhor, no meu tempo é um paradigma que não existe mais. Eu já comecei, já que eu já passei dos 40, eu já comecei com isso. Então, a gente começa a lembrar, né? O shopping e tal, aquilo que era tempo, aquilo que era legal, quer dizer, isso aí é uma coisa... reunir turma e fazer churrasco. Exatamente. Tudo depois dos 40 anos. Aí a gente pega a fotografia da época da faculdade, daí só, olha como você tá, agora você tá barrigudo, tá careca, não sei o que lá, essas comparações existem, né? Então, assim... o desafio hoje qual é? É pegar a criançada que já nasce com o digital.
né? Tem gente que não gosta do livro físico. Eu gosto. Eu tenho 5, 6 torres de Pisa em casa lá. Por que torre de Pisa? Eu vou colocando um em cima do outro. E ela já está torta, um dia cai. Então são várias coleções. Adoro o livro, não sei se vou ler tudo, tá? Então, mas isso aqui está aqui por quê? Isso aqui, se você for ver, o que durou mais para contar a história do Egito? Papiro. Papiro o que é? Papel. Entende? O digital muda. O digital, quando eu comecei, era o disquete grande, depois o 3/4, depois o zip drive, depois o CD, DVD, zip share. Olha quantas evoluções tivemos. Se você for pegar um arquivo de 20 anos atrás, não temos nem aonde colocar no computador, né? O papel ele não muda. Existem histórias de que realmente o papel ele dura séculos, tá? Se bem conservados. Então, assim, o foco hoje é pegar essa criançada, esse público novo que está na internet, tá? Mas não falando naquela linguagem, os índios, tupis, guaranis, vieram povoador. O que é um povoador? O Antônio Corrêa Barbosa, ele foi o fundador de Piracicaba. A gente tem que explicar a história, porque ninguém hoje em dia entende que é uma sesmaria. Por que Luiz de Queiroz deixou aquela imensidão? Ele foi louco, porque ele não vendeu. Não tinha na época. Piracicaba era mato. Não tinha essa propensão imobiliária que a gente tem hoje. Imagine se fosse hoje o que ele faria de dinheiro com aquela Exalc, né? Mas há 110 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, não se tinha. Aquilo lá não tinha perspectiva, né? Você imaginou para fundar essa cidade? Olha quantos prédios nós temos em Piracicaba. Teve um desbravador. Teve várias pessoas que surgiram em Piracicaba e morreram, porque era mato para tudo que é lado, né? Então isso tudo está marcado em livros, histórias, em papel, principalmente papel. Eu estou lançando, fica até o convite, lançando em julho, um livro que chama Cartas a Piracicaba. Por que cartas? Em 1932 tivemos uma luta, uma guerra, uma batalha, que foi a Revolução Constitucionalista. Não tínhamos zap, não tínhamos e-mail, não tínhamos rádio, não tínhamos cinema. As pessoas se comunicavam por carta. Era telex e carta. Telex era mais caro, mais restrito ao poder público. A carta, ela era enviada por qualquer pessoa de forma gratuita. Demorava 10, 15 dias para vir. Demorava mais 10, 15 dias para ser respondida. Então, eu coletei cartas dos piracicabanos, que foram mais ou menos 2.000 pessoas, que foram para Cruzeiro, que foram para Quitaúna, que foram para São Paulo, empenhar-se de armas para combater o governo Getúlio Vargas. Então, é uma fonte rica isso daí. São cartas que você não consegue ler, são feitas com caneta tinteiro. Então, para nós temos aquele sangue do Indiana Jones, né, de desbravar, de conhecer, de tentar interpretar o que está dizendo aquele momento que foi passado há 92 anos atrás. Então, o papel ele continua sendo muito importante, mas não adianta, por exemplo, eu pegar um livro e colocar numa gaveta. Né? Por quê? O cupim, a traça, ela não tem cérebro, ela não vai ler isso aqui, ela vai comer, como se fosse um produto consumível. O ser humano, ele tem que ter acesso a toda essa cultura, essa história. Então a gente propaga isso via internet, como eu disse, Facebook, Instagram, Flickr, site, e-mails, entende? Então isso aí é o principal desafio nosso hoje, tentar explicar essa história. Eu noto, por exemplo, que não adianta você falar dos desbravadores, mas adianta falar o shopping Piracicaba quando foi construído em 87. É uma memória mais viva, a gente viveu isso, né? As boates de Piracicaba, enfim, os prefeitos, o que os prefeitos fizeram, independente da ideologia política, né? Cada um trouxe a sua marca, a sua evolução no município. E essa memória mais recente, ela aguça em nós coisas que a gente esquece, né? Piracicaba teve lojas como a Musical, Som 6, a gente que vive no meio de música, de informação, que foram centros de encontro, né? Quem não gosta de ouvir alguma coisa do 15, como que era o 15, como que está o 15, por que chegou nisso, por que está aquilo. Então essas informações, a gente nota que o mais recente é o que atrai a atenção das pessoas. Recentemente a gente colocou no Carnaval fotografias do Carnaval do Clube Atlético Piracicabano. Tá? Então foi assim, foi comentários no Facebook, nossa, olha eu lá, olha fulano lá, como você estava bonito, hoje você ficou barrigudo, ficou careca, etc e tal. Por quê? A gente provoca uma reação. Se você só põe a informação e não provoca a reação, o efeito não surgiu. O objetivo é fazer com que, como dizia Platão, jogar a ideia, cada um tirar a sua decisão, né? Fazer com que a gente mexa com a massa cinzenta e isso provoque mudanças no comportamento, na vida, no seu crescimento pessoal. Edson, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu agradeço, viu? E o Instituto está aberto lá à disposição, tá? Estamos pensando em fazer alguma coisa sobre a história do rádio piracicabano, né, que surgiu em
36, se eu não me engano, 36, com a Rádio Clube PRD6, né? Houve uma transformação, eu trabalhei 15 anos em rádio, eu sei que a história está um pouco jogada, né? Assim, então é importante que a gente também colete essas informações e deixe todo esse legado que a gente faz no dia a dia, né? Que levanta cedinho, vem aqui no microfone, se empenha para as gerações futuras, né? E o Instituto está à disposição de vocês para o que precisar. Tá certo, obrigado aqui pela participação com a gente. Nós conversamos com o Edson Rontani Júnior, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Agora são 8h33. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. Escolha a Cisprime do Brasil e descubra a excelência. Além do atendimento personalizado que você precisa, conte com a exclusividade que você merece e a solidez que gera resultados cada vez mais expressivos. Descubra as vantagens da maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país e a maior com atuação preferencial na área da saúde. Venha cooperar conosco. Acesse cisprimedobrasil.com.br. A Uniodonto quer estar ao seu lado em 2024. Temos um plano odontológico específico para você e para a sua família. Garanta o sorriso de quem você ama neste novo ano. Temos 350 dentistas para lhe atender em todas as áreas da odontologia. Atendimento em Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro, Saltinho e cidades vizinhas. Sempre um dentista próximo de você. Coloque esta condição no seu planejamento para 2024. Uniodonto Piracicaba. Nos procure. Conexão que vende, que inova, que inspira. Vem aí o 18º Congresso Empresarial da ACIP, 18 de junho, a partir das 14h no Engenho Central. Garanta sua participação com preços especiais em congresso.acip.com.br. Palestra com João Branco, @Desmarketize-se e ex-marketing do McDonald's. Talks com especialistas, espaços de convívio, música, gastronomia e experiências exclusivas. Faça parte deste ecossistema de conexões. A construção de um Brasil desenvolvido, com igualdade, oportunidade para todos e direitos sociais, depende da união dos trabalhadores. Faça parte deste projeto por um Brasil melhor. Fique sócio do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A luta é de todos nós. Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e região, em defesa da família trabalhadora. Há mais de 70 anos, trabalhando por você. Acesse metalpiracicaba.com.br. Fone 3417-8140. Momento PSEG, conectando você com o comportamento organizacional. O comportamento organizacional para o alcance da eficácia empresarial é um tema importante e amplamente estudado e analisado no meio empresarial. O comportamento organizacional, o CO, é um campo de estudo que se preocupa com o comportamento humano nas organizações e como ele afeta o desempenho e a eficácia das empresas, composto por 3 níveis: o micro, o meso e o macro organizacional. O nível micro se concentra no comportamento individual, enquanto o nível meso foca no comportamento em grupo e o nível macro no comportamento organizacional como um todo. O CO é importante para o alcance da eficácia empresarial, pois ajuda a entender como os indivíduos se comportam em seus ambientes de trabalho e como isso pode impactar na eficácia da organização. O CO também ajuda a identificar os fatores que influenciam o comportamento humano nas organizações, como a cultura, a estrutura organizacional e as teorias comportamentais. Compreender estes fatores pode ajudar as organizações a criarem um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, levando a um melhor desempenho e eficácia empresarial. 99,5. Esta é a Jovem Pan News Piracicaba. Essa meia hora do Jornal da Manhã Piracicaba foi um oferecimento da Unimed. 99,5. Rádio e internet. O mundo de informação. Jovem Pan News Piracicaba. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Piracicaba. Agora são 8h37 e a partir da próxima segunda-feira, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo avalia o aprendizado de 2,5 milhões de estudantes no segundo bimestre letivo por meio da Prova Paulista. A aplicação da avaliação segue até o dia 24.
Assim como as provas do primeiro bimestre, a avaliação será considerada pelos professores da rede para identificar alunos com dificuldades de aprendizagem que podem ser encaminhados para um novo formato de reforço escolar. A Secretaria de Educação anunciou uma recuperação semestral para os alunos com desempenho abaixo da média. A recuperação será composta por 2 semanas de reforço e no final desse período será aplicada uma prova. A primeira prova de recuperação acontece no dia 5 de agosto. A prova paulista é direcionada a alunos desde o 5º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. A repescagem pode ser feita pelas escolas nos dias 25 e 26 de junho. Os estudantes são avaliados nos componentes de formação geral básica. Para os estudantes do ensino fundamental, as provas são de língua portuguesa, geografia e história no primeiro dia e matemática e ciências no segundo. Alunos do 6º ao 9º ano têm ainda provas de língua inglesa. No ensino médio, além das disciplinas da formação geral básica, haverá ainda questões de acordo com o itinerário formativo cursado por cada estudante. Agora são 8h38 e transtornos mentais já são a segunda causa de afastamento do trabalho, ficando atrás apenas dos problemas osteomusculares. A jornalista Cris Sanches conversou com a advogada trabalhista, a doutora Bianca Rosenthal, que fala do impacto desse problema para empresas e trabalhadores. Doutora Bianca, os afastamentos por transtornos mentais cresceram 38% em 2023 em relação ao ano anterior. Que impactos isso pode trazer às empresas sob o ponto de vista jurídico? Bom dia, doutora. Cris, do ponto de vista jurídico, isso com certeza traz gastos muito elevados para a empresa, porque os funcionários que ficam afastados, né, em decorrência de afastamento de transtornos mentais decorrentes do trabalho, eles têm aí direitos como estabilidade provisória de 12 meses após a alta médica, tem que recolher o fundo de garantia, eles também podem pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, se o caso, e muitas vezes, se constatado aí danos materiais e morais por conta da redução da capacidade elaborativa desse trabalhador, as empresas podem responder por indenizações exorbitantes a título de danos materiais e morais. Portanto, uma das melhores formas que as empresas têm é trabalhar com a prevenção desses transtornos. É exatamente isso que eu queria perguntar. Pela sua experiência, né, o que as empresas estão fazendo ou poderiam fazer nessa direção? Porque hoje a gente vive realmente um momento, parece que até de epidemia, né? De transtornos e de problemas de depressão, o burnout mesmo. O que as empresas podem fazer, doutora? Sim, as empresas elas devem adotar políticas de promoção de um ambiente de trabalho saudável, estabelecendo limites claros, oferecendo suporte emocional, implementar uma gestão eficaz do tempo, incentivar pausas regulares, promover um ambiente de diálogo seguro, combater o assédio, promover a diversidade nos processos coletivos. Então, muitas empresas têm caminhado nesse sentido de prevenção e de tomada de políticas internas realmente voltadas para a saúde emocional, para a saúde mental dos seus funcionários. E isso causa um impacto muito positivo, porque a prevenção é o melhor caminho. Tem mais alguma informação importante sobre esse assunto que a senhora gostaria de acrescentar? Olha, o que eu poderia acrescentar é que é o seguinte, se comparados, né, todos os transtornos, todas as doenças que causam afastamentos, os transtornos emocionais eles ficam em segundo lugar. Perde somente para os transtornos, para os problemas de ordem osteomuscular, que é justamente hérnia de disco, dor na lombar. Então, para você ver como é uma causa, né, impactante para as empresas e que merece atenção. Muitas vezes pode ser uma depressão associada à ansiedade, decorrente do trabalho, pode ser a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional mesmo, em que causa exaustão de energia, distanciamento mental, redução da eficácia profissional. Agora surgiu ainda uma outra síndrome, a síndrome de burn-on,
que seria uma modalidade mais branda da síndrome de burnout. O trabalhador, ele consegue trabalhar, mas é como se ele tivesse uma depressão mascarada por conta realmente das questões relacionadas ao trabalho. É claro que muitas empresas têm praticado políticas boas, né, de prevenção. É claro que nós também temos as questões sociais que causam os problemas psicológicos e não necessariamente as questões das empresas, mas o todo somado, as empresas que estão dando atenção para isso estão saindo na frente em todos os sentidos. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan Sat. Agora são 8 horas e 43 minutos e a 13ª Festa do Vinho de Santana começa hoje e vai até domingo, dia 16, na praça e no Salão de Eventos de Santana, com venda de vinhos produzidos no bairro, comidas e danças típicas, desfile de rainha e embaixadora da festa, entre outros atrativos. A organização é da Associação dos Moradores de Santana e Círculo Trentino de Piracicaba. Serão comercializados 2 tipos de vinho durante o evento para consumo no local, que são produzidos na cooperativa do bairro Santana. O tinto e o tinto suave, o Bordeaux. Também terá a opção de vinho branco, rosé e espumante, mas estes apenas para viagem. Suco de uva, também produzido na cooperativa, é outra opção de bebida típica. Na parte gastronômica, o carro-chefe é o chamado prato colonial, o krauti, repolho curtido em sal por 20 dias e depois servido acompanhado de bacon e costelinha defumada. Canedergle, espaguete, cuscuz tradicional, caçarola italiana e trufa de vinho são outros pratos típicos que serão comercializados na 13ª Festa do Vinho ao longo destes 3 dias. A programação começa hoje às 8 da noite, com a abertura oficial e a apresentação da rainha embaixadora da festa. Às 9 da noite, a apresentação de grupo de dança do bairro de Santana e às 10 da noite, show da banda LP Rock. No sábado, às 7h30 da noite, haverá abertura oficial com a apresentação da rainha embaixadora da festa. Já às 8 da noite, apresentação de grupos de dança do bairro de Santana e às 10 da noite, show da banda La Pauline. No domingo, às 11 da manhã, almoço com prato colonial e interatividade com músicas trentino-tirolesas e banda itinerante. Às 2 da tarde, abertura oficial com a apresentação da rainha embaixadora da festa e grupos de dança e às 3 da tarde, animação com a banda Nostalgia. Agora são 8 horas e 45 minutos. Jovem Pan News Piracicaba. 99,5. Em todos os lugares. Esta é a Jovem Pan News. Agronews, as notícias do agronegócio na 99,5. A Pan News Piracicaba. Agora são 8 horas e 46 minutos e a 29ª Hortitec, exposição técnica de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas, começa no próximo dia 19 e se estende até o dia 21 de junho. O maior encontro de horticultura da América Latina será realizado em Olambra, a 100 quilômetros de distância de Piracicaba. Durante os 3 dias de evento, o Sebrae irá oferecer aos visitantes uma intensa programação de palestras e rodadas de negócios. Além disso, está organizando a missão técnica Hortitec 2024, que levará empresários do agronegócio para esta que é a maior feira de hortifruti da América Latina. Conversamos com Renato Opitis, o coordenador geral da Hortitec, que traz mais detalhes sobre as inscrições. Bom, Renato, você pode explicar para a gente qual a programação, qual o principal público-alvo do evento? A Hortitec é essencialmente endereçada a produtores rurais que são clientes das empresas expositoras. Então, mais de 98% desse público visitante recebe convite das empresas expositoras. Agora, aqueles produtores rurais que porventura não tiverem obtido um convite, eles podem vir até o evento e comprar a sua entrada a R$ 60 a inteira e R$ 30 para estudantes de melhor idade. Aos interessados em comparecer, Renato, como participar, fazer a inscrição? A Hortitec é essencialmente endereçada a produtores rurais que são clientes das empresas expositoras. Então,
mais de 98% desse público visitante recebe convite das empresas expositoras. Agora, aqueles produtores rurais que porventura não tiverem obtido um convite, eles podem vir até o evento e comprar a sua entrada a R$ 60 a inteira e R$ 30 para estudantes de melhor idade. E qual a importância e o impacto econômico da Hortitec para a região? A Hortitec já está na sua 29ª edição e o seu impacto econômico para a região e para o setor é enorme, pois são várias empresas que ao longo desses anos vieram para cá participar da feira e interessados na importância da nossa região e desse polo de produção e comercialização de produtos, vieram e instalaram definitivamente as suas empresas aqui na região de Olambra. Então isso acaba impactando muito esse poder de compra, de decisão e de investimento, fazendo então com que as cadeias de hortifruti se estabeleçam aqui na nossa região, trazendo todo um desenvolvimento. 99,5 Rádio e internet. O mundo de informação. Jovem Pan News. Piracicaba. 8h49. E o Festival Junino do Centro de Tradições Nordestinas de Piracicaba, que começou ontem, prossegue até o próximo domingo no Engenho Central, no pátio próximo ao Armazém 17, com gastronomia típica da época e atrações musicais de diversos gêneros. A entrada é gratuita e o evento é realizado pela Prefeitura. Hoje as atividades acontecem das 6 da tarde às 10 da noite. No sábado será das 11 da manhã às 10 da noite. Já no último dia do Festival Junino do Centro de Tradições Nordestinas de Piracicaba, o domingo será das 11 até às 9 da noite. O evento oferece uma extensa praça de alimentação com comidas tradicionais em barracas totalmente personalizadas. Para as crianças, há espaço de recreação com brinquedos infláveis e monitores. Mais informações pelo WhatsApp 19 95331 9000. 99,5 Rádio e internet. O mundo de informação. Jovem Pan News. Piracicaba. Jovem Pan News. A Funerária Bom Jesus está completando 55 anos. Durante todo esse tempo, temos nos dedicado a cuidar das famílias no momento mais difícil de suas vidas. Nosso compromisso é aliviar a dor das famílias enlutadas, oferecendo um serviço compassivo e atencioso. Nossos agentes de acolhimento são treinados para oferecer suporte especializado, lidando com cada dúvida e desafio de maneira humana e sensível. Sabemos que este é um momento de luto e queremos que você se sinta seguro em nossas mãos. Quando precisar, ligue na Funerária Bom Jesus, 3422-7617. Estamos localizados na rua José Pinto de Almeida, 689, entre as ruas 13 de Maio e Prudente de Moraes. Agradecemos por confiar em nós e por fazer parte de nossa história de 55 anos de serviço à comunidade. Jovem Pan News Piracicaba. 99,5. Em todos os lugares. Esta é a Jovem Pan News. Agora, no Jornal da Manhã, Índices Econômicos. Oferecimento Cisprime do Brasil, uma cooperativa de pessoas para pessoas. Agora são 8h51. O dólar comercial abre o dia a R$ 5,36 para compra e para venda, uma variação negativa de 0,73%. O dólar turismo a 5,39 para compra e 5,57 para venda, uma queda de 0,22%. Já o euro a 5,76 para compra e para venda, uma redução de 1,35%. Você ouviu Índices Econômicos.
econômicos no Jornal da Manhã. Oferecimento Cisprime do Brasil, uma cooperativa de pessoas para pessoas. Nós da Cisprime do Brasil temos motivos de sobra para comemorar. Juntos, atingimos R$1 bilhão em patrimônio líquido. E este é um grande marco para todos nós. O nosso muito obrigado a você, cooperado. A sua participação gera resultados expressivos, que tornam a sua cooperativa cada dia mais sólida. Se você procura exclusividade e retorno, conheça a Cisprime do Brasil. Saiba mais em cisprimedobrasil.com.br. Balanço Econômico, o destaque da semana na economia. O balanço econômico desta sexta-feira traz a análise da professora e economista Andréa Marques. Bom dia, professora. Bom dia, Cris. Bom dia, queridos ouvintes. Numa semana de mercados agitados, porque tivemos derrota do governo em questões que impactam a arrecadação tributária, preocupações quanto ao equilíbrio fiscal, eu não podia deixar de reproduzir uma reflexão muito importante que o Fábio Alperovitch, fundador e CEO de um fundo de capital chamado Recapital, ele traz sobre a questão do equilíbrio fiscal e o bem-estar socioambiental. Vou tomar a liberdade de ler suas palavras, porque eu concordo integralmente, eu queria ampliar essa reflexão que ele nos traz. Ele diz, é comum observarmos o mercado financeiro preocupado com o déficit nominal e as contas públicas, alertando que o futuro econômico do país está em risco. No entanto, essa visão focada exclusivamente em indicadores econômicos ignora uma série de problemas sociais e ambientais que são igualmente críticos para a sustentabilidade e bem-estar da nossa nação. Sim, manter as contas públicas em equilíbrio é muito importante. Um déficit elevado pode sim levar a um aumento da dívida pública e, consequentemente, dificuldades em atrair investimentos e manter a estabilidade econômica. Porém, focar unicamente nesse aspecto financeiro revela uma visão limitada e de curto prazo. Enquanto o mercado financeiro concentra suas críticas em contas públicas, questões como a fome e pobreza são frequentemente deixadas de lado. E milhões de brasileiros ainda vivem em condições de insegurança alimentar. Sem acesso adequado a alimentos, essas pessoas não conseguem desenvolver suas potencialidades, comprometendo o desenvolvimento humano e econômico também do país. A desigualdade social no Brasil é uma das mais altas do mundo. Isso não é só moralmente inaceitável, mas também economicamente insustentável. Uma sociedade desigual gera instabilidade social, criminalidade e reduz as oportunidades de crescimento econômico inclusivo. Precisamos de políticas que promovam uma distribuição mais equitativa de recursos e oportunidades. Outro ponto negligenciado pelo mercado é a questão das mudanças climáticas. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e recursos naturais, mas enfrenta hoje sérios desafios ambientais. A degradação ambiental e as mudanças climáticas ameaçam a agricultura, a segurança hídrica e a saúde pública. Ignorar essas questões coloca em risco toda a estrutura econômica que depende dele. O mercado financeiro precisa adotar uma visão mais abrangente de longo prazo. O equilíbrio fiscal é sim importante, mas deve ser perseguido de forma a não comprometer investimentos sociais e ambientais. Precisamos de um modelo de desenvolvimento que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. O futuro do Brasil depende de nossa capacidade de integrar esforços para resolver tanto questões econômicas quanto sociais e ambientais. Não podemos priorizar uma dimensão em detrimento de outros. E o mercado financeiro tem um papel crucial a desempenhar nessa transformação. É hora de ampliar seu foco para incluir o bem-estar coletivo e sustentabilidade. E aí, o que vocês me dizem disso? Concordam? Eu concordo integralmente. Se a gente não encarar de frente a questão de pobreza e desigualdade, nós estamos fadados a gastar cada vez mais recursos públicos e privados com questões que não são o nosso foco, que não deveriam ser o nosso florescer como sociedade sustentável. Pensa nisso e diz aí depois pra gente nas redes sociais aqui da rádio o que você acha da ideia.
Um grande abraço e bom final de semana a todos. Balanço Econômico, toda sexta, no Jornal da Manhã Piracicaba. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan Sat. Se liga nessa dica especial aqui na Pan News. Vou falar para você sobre a Fênix Limpeza e Portaria. A Fênix é uma empresa especializada em prestação de serviços terceirizados de portaria, limpeza após obra, faxina e zeladoria para empreendimentos residenciais, comerciais e industriais. Contratando a Fênix, você tem vários benefícios como a redução de custos e contratação de mão de obra, encargos trabalhistas, processos seletivos, capacitação, treinamentos e acompanhamento de profissionais. A Fênix disponibiliza no seu quadro de serviços limpeza pós-obra, portaria, faxineira e zeladoria. Entre em contato pelo fone WhatsApp 19 3042 0710. Vou repetir, 3042 0710. Fênix Limpeza e Portaria. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan Sat. Agora são 8 horas e 58 minutos. Para a gente fechar o nosso Jornal da Manhã Piracicaba de hoje, vamos com as informações do 15 de Piracicaba, porque amanhã tem jogo treino com portões abertos, e isso desde que o torcedor leve 1 quilo de alimento não perecível para acompanhar a partida. Não é isso mesmo, Bruno Alves? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Isa. Bom dia, amigo ligado no Jornal da Manhã. Exatamente, Marcelo. Amanhã o 15 faz seu último jogo treino na preparação para a estreia na Copa Paulista. Na semana que vem, o 15 estreia contra o Rio Claro, no sábado, às 15 horas, no Barão da Serra Negra. E amanhã o 15 enfrenta o Red Bull Bragantino, equipe recheada de jovens atletas que também vai disputar a competição. 1 quilo de alimento para doação às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã. Então, entrada liberada, leve o seu alimento, ajude quem precisa e vá acompanhar o 15 de Piracicaba. Hoje, pelo Sub-20, o 15 também entra em campo contra o Independente de Limeira no Barão, às 15 horas. Jogo válido pela última rodada da primeira fase. Uma vitória simples garante o 15 na segunda fase. No domingo, Marcelo, às 13 horas, o Sub-15 enfrenta o São José na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-15 e na sequência, às 15 horas, também com entrada gratuita, o Sub-17 do Alvinegro vai receber o Corinthians no Barão da Serra Negra. Então, estreando na segunda fase, Sub-15 recebe o São José domingo, 13 horas, e às 15 horas, o 15 enfrenta o Corinthians com entrada gratuita no domingo no Barão. Marcelo, às 11h30 a gente volta a falar mais sobre 15, também um guia, vamos dizer assim, um guia sobre a Copa Paulista, bem resumidamente, o que vai ser essa competição para o 15, que começa amanhã a competição, mas o 15 estreia só na próxima semana, Marcelo. Valeu, Bruno Alves. Aliás, a competição começa hoje com um jogo isolado, hein? Hoje às 8 da noite, tem Barretos e Comercial. Os demais jogos a partir de amanhã, mas para o 15, como você já explicou, somente na semana que vem. Agora são 9 horas em Piracicaba e com os trabalhos técnicos de Bruno Alves, o Jornal da Manhã Piracicaba fica por aqui. As reportagens são minhas, de Cris Sanches, Thiago Marquezine, Isa Machado e Bruno Alves. Edição de jornalismo e produção, Cris Sanches. Na apresentação, eu, Marcelo Sá, estive aqui ao lado da Isa Machado. Vocês ficam agora com Bruno Chamochumbi e o Café com Pan. Eu volto às 11h30 com o nosso Jornal de Esportes. Um bom dia a todos. Bom dia, Isa. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes ligados à Jovem Pan News Piracicaba. Uma ótima sexta-feira e, claro, um ótimo final de semana a todos.